Muito bem, segunda-feira, né? Vamos começar a nossa semana com tudo. E eu quero hoje contar pra você qual foi o ponto de virada da minha carreira. Então, eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês da minha história, tá? Vou baixar aqui o som já. Eu quero contar pra vocês onde tudo começou, né? Porque eu tenho quase certeza de que muitas pessoas passam por esses momentos aonde a gente tem uma certa dúvida, né? Se a gente realmente quer seguir aquela área, se aquilo é pra nós, se eu vou ser feliz fazendo aquilo, se é o que eu quero realmente pra minha vida. Quem já pensou isso? Compartilha aqui comigo nos comentários, né? Quem já acordou um dia ou até mesmo antes de dormir ficou pensando assim, ai, será que é isso que eu quero mesmo? O que será que vai ser da minha vida profissional, né? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu escolhi a carreira certa? Quem já pensou isso, coloca aqui pra mim, pra eu saber, né, se a gente tá aí alinhado no mesmo pensamento. Porque eu pensei muitas vezes. Logo que eu me formei, né, me formei em 2010, 10 anos, entregando a idade, né? Mas eu me formei em 2010. E logo que eu me formei, eu tinha aquele sonho, né, de ir pro mercado de trabalho, de poder atuar. E eu tinha uma vontade de mudar as pessoas, né? Eu queria muito que as pessoas vissem a alimentação de uma forma diferente. Então eu fui procurar emprego, né? Naquele momento, lá em 2010, eu pensava que eu queria trabalhar em hospital, que eu queria trabalhar em... sei lá, queria trabalhar, ser funcionária, né? Vamos dizer assim. Então o meu sonho naquele momento era trabalhar no hospital. Então eu fui procurar. Ó, a Elis falou, a Maria Clara, a Gabi também falou. É muito comum, né? Muito comum a gente pensar isso. Então, se você pensou, não se sinta mal, não se sinta culpado, porque isso realmente faz parte, principalmente no nosso início, principalmente quando a gente tá começando, que o medo vem, aquela incerteza, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? O que eu faço, né? Então, eu quero compartilhar com você agora o que eu fiz para realmente ter certeza que essa era a área que eu queria seguir, e a partir disso, de quando eu tive essa certeza, eu pude me sentir realizada, eu pude pensar, não, eu estou no caminho certo, é isso que eu quero fazer. Mas antes disso, né, eu passei por várias coisas. Eu desisti da nutrição, eu fui trabalhar em banco, eu fui trabalhar como assistente administrativo. Então eu passei por vários momentos na minha carreira antes mesmo de chegar onde eu tô e de realmente praticar e ser nutricionista, né? A minha grande frustração logo que eu me formei era não dizer eu sou nutricionista. Muitas pessoas me perguntavam, né, o que você faz? E eu não dizia eu sou nutricionista, porque eu não tinha orgulho nenhum disso. Então eu não dizia. Eu simplesmente escondia, né? Na época que me perguntavam isso, eu estava trabalhando, então eu dizia onde eu estava trabalhando, como assistente administrativo. Eu não dizia que eu era nutricionista. Meus colegas de trabalho ficaram sabendo por acaso, porque eu não contei isso. Porque eu realmente tinha vergonha de ter feito uma faculdade e de não estar atuando na área. Mas voltando, né? Tô adiantando um pouco os passos. Quando eu comecei a procurar emprego lá em 2010, me formei em dezembro de 2010 e janeiro de 2011 eu tava lá procurando emprego, né? Então, quando eu comecei a procurar esse emprego, eu escutei muitos nãos. Você não tem experiência, você é recém-formada, você não vai conseguir agora. Então, eu escutei muitos nãos e aquilo dali foi ficando na minha cabeça como uma crença, né? Eu passei a acreditar que para que eu pudesse conseguir o emprego que eu queria, que era trabalhar no hospital, eu precisava estudar mais. Então, isso que eu comecei a pensar. Eu fui procurar emprego em janeiro de 2011 e eu não consegui. Né? Obviamente, eu esbarrei nesse rótulo da experiência que começaram a me dizer que eu não tinha experiência. E, de fato, eu não tinha experiência, porque eu tinha me formado e eu tinha apenas feito o estágio curricular da faculdade. Eu só tinha feito aquele estágio porque a minha faculdade, infelizmente, não dava a oportunidade de a gente trabalhar, porque eu tinha aula manhã, tarde e às vezes à noite também. Então não tinha como eu fazer estágio fora do curricular.
Até isso é uma coisa que as pessoas às vezes me perguntam, assim, né? Tu acredita que faz diferença estudar numa faculdade X ou numa faculdade Y? Eu, de verdade, não faz diferença nenhuma. O que vai fazer diferença é a experiência, é o quanto você coloca realmente em prática tudo que você aprende. É isso que o mercado de trabalho quer lá fora. Ele não quer saber se você fez faculdade A, se você fez faculdade B, se você tem a pós X, se você tem a pós Y. Ele quer saber o quanto você aplicou tudo isso que você aprendeu. Então, se você se formar aí na melhor faculdade, né, que tem na sua cidade, e você não trabalhar, você não colocar em prática, não vai adiantar nada. As empresas, elas querem o funcionário que faz, que vai lá e pratica. E isso eu pude entender na pele, na dor, né? Como eu sempre falo, a gente aprende, né? Ou na dor, opa, tô chutando a minha luz aqui, ou na dor, ou no prazer. Eu, infelizmente, aprendi na dor, porque foi quando eu mais precisava. Quando eu queria de verdade atuar e mostrar o que eu sabia, eu escutei isso. Ah, tu não tem experiência. E ficava cada vez mais difícil, né? Porque se ninguém me dava experiência, como é que eu ia ter experiência? Isso era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Tanto não entrava que chegou numa das entrevistas, eu me lembro até hoje, um hospital aqui de Porto Alegre que eu fui fazer. Quando era uma psicóloga, falou isso, assim, porque o seu currículo não tem experiência, né? A gente tá procurando pessoas que já tenham trabalhado. Eu olhei pra cara dela e eu disse assim, tá, agora eu vou fazer uma pergunta muito sincera, que de verdade, eu não sei a resposta, porque ninguém me dá. Como que eu vou ter experiência se ninguém me dá a oportunidade de eu ter experiência? Eu perguntei isso pra ela e ela não soube me responder. Então, o que eu sempre digo pros meus alunos que me perguntam isso, né? Procura fazer estágio voluntário, procura lugares que você possa atender de uma maneira gratuita, né? Ou cobrando o mínimo ali para você ter essa experiência. Porque se você for pro mercado de trabalho sem experiência nenhuma, você vai passar por isso. E não é nem um pouco agradável a gente escutar isso, porque a gente tá ali cheia de vontade, a gente tá ali cheia de conteúdo, de conhecimento, e a gente não consegue colocar esse conteúdo e esse conhecimento em prática, porque as empresas não dão oportunidade. Então, faz estágio, procura locais para você se aperfeiçoar, locais que você consiga colocar em prática, que agregue no seu currículo como uma experiência prática, e não apenas como um conteúdo ou como mais uma formação que você tenha. Então, pratica. Eu sempre falo isso em todas as minhas aulas. O meu lema sempre vai ser praticar. A excelência, ela só vem com a prática, a experiência, ela só vem com a prática. Não interessa a idade que você tem. Eu já ouvi também que pra gente ter experiência, a gente precisa ser mais velho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? O que adianta eu ter idade e eu não ter experiência? Eu não ter praticado? Não adianta nada. A empresa não quer saber, ela quer saber o quanto você agrega, o quanto de resultado você traz para aquela empresa. É isso que ela quer saber. Então vai lá e pratica. E eu, claro que tudo isso eu aprendi na dor, gente. E aqui eu tô de verdade, de coração, te entregando isso, assim, ó, pra você não passar por isso. Porque eu passei e é horrível a gente ficar com essa sensação de que não consegue, de que é incapaz. Porque é isso que a gente sente quando eles dizem que a gente não tem experiência. A gente se sente incapaz. Eu me senti o lixo, assim, ó. Não adiantou nada a minha faculdade, porque eu tô aqui e eu não consigo trabalhar. Então, o que eu digo para quem tá na faculdade, para quem ainda tá se aperfeiçoando, né, estudando, estuda. Eu não tô dizendo que não tem que estudar, tá? Não me entendam mal. Estuda, mas pratica junto. Não fica esperando conhecer tudo e saber tudo para colocar em prática, porque isso não vai acontecer. Você nunca vai saber tudo, ninguém nunca vai saber tudo. E isso para mim é algo que é fantástico, porque o dia que a gente souber tudo, acabou a melhoria. Então, sempre a gente tem uma coisa nova para aprender, uma coisa para aperfeiçoar, e isso é muito bom. Então, se você está estudando, não fica só com a teoria, vai lá e coloca em prática.
Porque a teoria, ela muda tudo na prática. Então a teoria, ela é muito linda. A prática é outra coisa totalmente diferente. Então estuda e pratica ao mesmo tempo, tá? Então se você puder, faz as duas coisas. Porque senão, eu sinto te dizer, mas você vai perder um tempo enorme da sua vida. Porque você vai estudar, quando você chegar na prática, você não vai saber o que fazer. Então, enquanto estiver estudando, aproveita os professores que você tem, coloca em prática, tira dúvidas da prática, porque a teoria, o papel aceita tudo, mas a prática é outra história, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Isso não entra na minha cabeça até hoje. E quem já está no mercado, mas está ruim por causa da situação atual? Oi, Pri, como se faz se já é formada e ninguém dá oportunidade? Daria para fazer algum turno de forma gratuita? O conselho aprova? Bom, deixa eu responder a Marie Claire. Para quem já é formado, qual a dica? Tá. Calma, não terminei minha história ainda. Deixa eu contar tudo. Para quem já está no mercado e tá ruim por conta da situação atual. Tá, vamos lá. Da situação atual, tá? Eu não queria falar da situação atual porque, pra mim, sinceramente, já deu da situação atual, tá? Mas vamos lá, vamos dar dicas para vocês nesse momento. O que eu entendo, tá? Que tá ruim para quem não está sabendo como se posicionar. Eu tenho alunos que estão, sim, captando e convertendo pacientes, mesmo agora na crise, tá? Eu tenho alunos que continuaram atendendo, então tem pessoas que estão fazendo. Mas assim, aquelas pessoas que viviam só no presencial, não faziam postagens, não faziam vídeos, não estavam presentes nas redes sociais, não vai ser da noite pro dia que isso vai mudar. Não adianta você postar uma semana e pensar que vai mudar e que você vai conseguir captar. Não. Essas pessoas que estão conseguindo, elas já vinham fazendo um trabalho nas redes sociais, tá? Elas já vinham sendo presentes nas redes sociais. Então, se você começou por conta da crise, porque você precisa, e isso é ótimo, parabéns para você, se você realmente está se desafiando a enfrentar as redes sociais, se você não gostava, continua, que vai vir o resultado. O que você não pode é desistir agora, tá? É isso, a minha dica é essa, não pode desistir. Então, aproveita esse momento para fazer um estudo do seu público. O que mais ele precisa nesse momento? Entrega para ele, dá esse conteúdo para ele, porque ele vai querer consultar com você a partir do momento que ele vê que vale a pena. As pessoas só compram aquilo que elas veem valor, que vale a pena para elas. Para você ter a certeza disso, é só você fazer análise por você. Quais são as coisas que você faz de tudo para comprar? Que você abre mão de algumas coisas para ter? Quais são as coisas? As coisas que você vê valor, que você vê que vai agregar na sua vida. O paciente é da mesma forma. Ele só vai comprar da gente, só vai querer consultar com a gente quando ele vê valor naquele serviço ali. E na rede social, a forma da gente fazer isso é entregar conteúdo, é fazer isso que eu tô fazendo aqui com vocês, entrar numa live de coração e contar alguma coisa. Entrar numa live de coração e entregar um conteúdo, resolver alguma dor daquele paciente, daquele público que tá ali com você. Então ele só vai ver valor dessa forma, tá? Então, se você começou agora, parabéns, continua, tá? Não desiste agora, porque não vai ser da noite pro dia. Então as pessoas têm a falsa impressão de que vou fazer um post e vai bombar. Não é um post, não é um vídeo, não é uma live. É consistência. Então faz dia a dia, posta, tenha insistência, que com certeza o resultado vem, tá? Esse é um ponto. Consistência é o primeiro deles. Segundo, é você acertar a mensagem para o seu público. O que o seu público quer, deseja? Tem uma grande diferença entre ele desejar e ele precisar, tá? Tem uma grande diferença. Eu vou dar um exemplo claro que vai ficar claro para vocês, tá? Ó, normalmente, as minhas lives têm em torno de 40, 50 pessoas, tá? Hoje a gente tá aqui só com 13. Por que vocês acreditam que isso tá acontecendo hoje? Porque hoje eu resolvi falar um tema
que o meu público precisa, que é entender essa questão do ponto de virada, é entender um pouco mais esse lado emocional. Agora, o que ele quer? Ele quer ferramentas, ele quer estratégias, ele quer dicas. Então, quando eu vou lá e anuncio uma live, que eu vou dar algum material, que eu vou dar alguma dica, que eu vou entregar alguma coisa para ele usar com o paciente, a live bomba, vem mais pessoas. Agora, quando é algo assim que ele não quer tanto, ele não vem. E aqui hoje é a prova disso. E tá tudo bem, eu não tô dizendo que é ruim, tá ótimo. Porque tá aqui comigo hoje quem realmente quer evoluir, quer desenvolver. E tá tudo bem. O que eu quero que vocês entendam é essa grande diferença entre o que o público quer e o que o público precisa. Às vezes, e eu tô pensando agora como cabeça de nutri, tá? Às vezes a gente nutri, a gente quer entregar para o paciente a solução que ele precisa. Ah, meu paciente precisa tomar mais água, meu paciente precisa comer fruta, salada, ele precisa fazer atividade física. Beleza, eu sei que ele precisa fazer tudo isso, mas será que ele quer fazer tudo isso agora? Talvez ele queira que você dê uma dica para ele resolver a ansiedade dele. Talvez ele deseja algo que ele possa comer sem culpa. E é isso que você tem que entregar para ele. Deu para entender essa diferença entre o que precisa e o que deseja? Coloquem aqui para mim que eu vou ver mais nos comentários. Olha só, eu já fugi da minha história. Eu já volto pra minha história, tá? Oi, Pri, como faço? Já é recém-formada e ninguém dá oportunidade. Daria pra fazer. Bom, se você é recém-formada, ou já é formada e ninguém dá oportunidade, você como nutricionista, você pode atender os pacientes, né? Cobrando um valor simbólico, vamos dizer assim, para você ter experiência, para você ter prática. Ou você pode procurar algum colega nutricionista e trabalhar em conjunto com ele ali, se ele já tem, né? Claro, tudo isso é parceria, tá? Mas dá sim para fazer algumas ações gratuitas, tá? Eu até hoje eu atendo ainda de forma gratuita alguns pacientes, mas aí entra numa outra esfera da minha vida que é eu cumprir uma missão, tá? Que é eu poder entregar um pouco mais. Então, às vezes eu abro atendimentos de forma gratuita para quem não tem condições de pagar, tá? Com isso, eu continuo na ativa, né? E eu continuo ajudando as pessoas, tá? Então, eu faço isso até hoje, tá? E eu não precisaria mais fazer isso, mas eu faço porque é uma missão minha ajudar as pessoas. Para quem já é formado, qual a dica para dar a virada na carreira? Bom, já dei várias dicas aqui para isso, né? Então, tem que entregar o que a pessoa realmente quer. Graças a Deus, eu consegui meu primeiro emprego durante a formatura. Mas confesso que os estágios curriculares, os extracurriculares ajudaram bem mais, tá? Porque o curricular, normalmente o curricular eles não consideram como estágio e experiência. Me formo esse ano, entendo que preciso estar nas redes me posicionando, pois desejo muito iniciar a atender logo após a formação. Mas estou com muita dificuldade. Ana, escreve aqui pra mim qual é a dificuldade específica que você tem, tá? Que daí eu consigo te ajudar. Sinto isso na pele, levou tempo, mas mesmo assim o movimento tá fraco. Então continua, tá? Continua, não é a hora de parar e de desmotivar, beleza? Tem que continuar. Isso normalmente, isso acontece, tá? E aconteceu com muitas pessoas, o movimento caiu, mas não parou, tá? Então a gente tem que continuar fazendo ali, porque senão vai parar tudo, tá? Então continua. O Lucas tá aí, beleza. Então, ficou claro isso, né? Agora vamos voltar, enquanto a Ana não escreve aqui pra mim, vamos voltar lá pra minha história, tá? Então, onde é que eu parei? Já me perdi, onde é que eu parei? Eu parei, quando eu tava procurando emprego lá em 2011, né? Então eu fui lá, procurei emprego, e o que aconteceu foi isso que eu falei, né? Ninguém me deu oportunidade. E aí, o que eu fiz, né? Eu entendi que eu precisava estudar mais, né? Essa era a crença que eu tinha lá naquela época, que eu precisava estudar mais. E foi o que eu fui fazer. Eu entrei num grupo de pesquisa de mestrado para poder estudar e ter mais experiência. Essa era a crença que eu tinha, né? Que se eu entrasse no grupo de pesquisa do mestrado, eu ia ter mais experiência. Grande ilusão, né? Isso já era 2011 ainda. 2011, tá?
Eu entrei daí em março nesse grupo de pesquisa e no final do ano eu faria a prova para poder entrar no mestrado e receber a bolsa lá do mestrado, né, do CNPq. Eu penso que é isso. E o que aconteceu foi que durante o ano de 2011 aconteceu várias coisas na minha vida pessoal que interferiram na minha vida profissional. Ou seja, chegou lá meados de outubro ali, eu disse, não quero mais saber de mestrado, não quero mais saber de nutrição. Eu simplesmente chutei o balde, eu larguei a nutrição. Lá em 2011 eu larguei, eu disse, não é pra mim, não consegui emprego, ninguém me dá, não quero mestrado, não gosto de nada, não quero dar aula. Sim, eu pensei isso, tá? Por um momento na minha vida eu pensei que eu não ia gostar de dar aula, que eu não queria fazer mais nada dessa área de nutrição. E eu resolvi sair. Então, no final ali de 2011, eu resolvi procurar emprego na área administrativa, né? Eu disse, vou procurar agora qualquer emprego. E fui procurar qualquer emprego. E pasmem, eu consegui. Eu consegui trabalhar como assistente administrativa. Aí eu entrei em janeiro de 2012, se eu não me engano. E assim, eu não tinha estudo nenhum nessa área. Eu nunca tinha feito nada de administrativo. A minha mãe tinha uma empresa, mas nunca tinha trabalhado na empresa dela. Então, eu, na hora, pensei, poxa vida, eu estudei 4 anos para nutrição e ninguém me deu oportunidade. Na área administrativa eu não estudei nada e eu consegui emprego. Ali eu pensei, não, eu preciso então estudar essa área, me aperfeiçoar nessa área, porque aí eu vou conseguir. Eu preciso me aperfeiçoar na área administrativa, que aí eu vou conseguir. Eu pensei isso e eu continuei ali naquela empresa. Veio outra oportunidade para eu trocar, daí eu fui pro banco, fui trabalhar no banco, ainda como assistente administrativo, tá? Tudo isso era em 2011, final de 2011, 2012, então foi 2012 inteirinho. Só que junto com isso, eu tinha um amor muito forte pela nutrição, eu sempre quis trabalhar como nutricionista. E aí eu fui fazer uma pós-graduação junto, né? Trabalhando como administrativo e fazendo a pós-graduação em nutrição clínica, né? É óbvio que eu me sentia um peixinho fora d'água, né? É óbvio. Porque lá na pós, todas as minhas colegas ou traziam experiências, né, do trabalho, ou elas falavam do consultório. Eu me sentia um peixe fora d'água, porque eu não tinha experiência nenhuma, eu não trabalhava nisso, eu trabalhava no administrativo e os meus colegas nem sabiam que eu era nutricionista. Então eu ficava me sentindo muito mal ali. E eu resolvi, então, largar fora, né? A minha mãe, ela levou anos pra acreditar em mim, porque eu vivia pipocando, né? Uma hora eu queria nutrição e ia fazer pós, outra hora eu não queria mais e ia estudar administração. Então ela não aguentava mais, né? Ela vivia dizendo assim, tu não sabe o que tu quer da tua vida, tu precisa te encontrar e até lá tu vai ficar trabalhando aí no que tu gosta ou que tu não gosta, o problema é teu, mas tu vai precisar trabalhar. E eu tava trabalhando, né, como administrativo. E lá no banco, eu resolvi, então, eu disse, não, é isso que eu quero, vou ficar aqui no banco, tava me dando super bem. E o que eu resolvi fazer? Eu fui fazer uma faculdade de gestão financeira. Olha que só nada a ver, né? Faculdade de gestão financeira sendo nutricionista. Até aí, tudo bem, né? Porque a gente precisa, isso eu não sabia lá, tá? Eu sei hoje, a gente precisa saber gerenciar o nosso consultório, né? Naquela época eu não sabia que isso serviria para a minha vida profissional de nutri. Mas eu fui por causa do banco, tá? Fui fazer gestão financeira por causa do banco. Porque eu queria crescer na carreira lá dentro. Então eu ia abandonar a nutrição e ia continuar na carreira de gestão financeira. E a minha primeira cadeira nessa área, né, na faculdade de gestão financeira, foi planejamento de carreira. Olha só, né? Aí, quem não acredita, fecha os ouvidos aí, mas eu acredito muito que tem a mão de Deus, tem a mão do universo, mas alguma coisa fez eu ir direto para aquela cadeira ali, para planejar, porque ela não era obrigatória. Eu estava lá disponível nos horários, num dos horários que eu podia, né? Porque como eu trabalhava no banco, eu tinha horários limitados. Eu não conseguia fazer todos os dias, porque o banco me sugava, né? Eu trabalhava às vezes das 7 às 8 da noite, então eu tinha que fazer a faculdade ali de acordo com os horários que eu conseguia do banco. E a cadeira essa, ela tava lá disponível num horário legal que eu conseguiria fazer. E eu fui fazer.
E uma das primeiras atividades que a professora colocou lá foi muito engraçado. Ela pediu: eu quero que vocês façam agora, que vocês listem 5 pessoas que vocês admiram na vida profissional de vocês. Até aí ela não me conhecia, né? E eu, tá bom, vamos fazer, né? Peguei o papel e comecei a escrever. 5 pessoas que eu admiro na minha área profissional. E eu comecei a escrever. E escrevi. Aí ela pediu: agora olha para essas 5 pessoas e vê o que você tem em comum com elas. Ali, naquele momento, eu enchi os meus olhos. Mas enchi. De verdade, ó. E vou encher de novo. Porque quando eu olhei pro papel, eu vi que eu tinha escrito só nutricionista ali. Eu admirava só nutricionistas. Eram nutricionistas que já atuavam, eram professoras minhas. Então ali eu parei e me perguntei: caramba, tem alguma coisa errada aqui. Eu admiro nutricionistas, eu amo ler sobre isso, eu adoro falar disso. Em casa eu só falo disso. E eu não consigo trabalhar com isso. Eu não consigo dizer que eu sou nutricionista. Tem alguma coisa errada. Eu não podia continuar ali se eu não descobrisse isso. Como a professora era psicóloga, eu fui lá e fui conversar com ela. Disse: olha só, professora, tá acontecendo isso. E ela, graças a Deus, tinha o tal do núcleo lá de psicologia da faculdade, que eles atendiam alunos para ajudar nessas demandas de carreira, né? E eu fui fazer parte desse núcleo, então. Então fui lá, consultei com ela umas 2 ou 3 vezes e foi muito legal. Porque ali, eu não sei, tá, se ela tinha formação em coaching ou não, mas o que ela me aplicou lá foram muitas coisas que fizeram eu mergulhar um pouquinho dentro de mim. Fizeram eu me entender. Fizeram eu me perceber. E ali eu decidi que eu queria ser nutricionista. E isso não era um desejo mais assim, eu quero. Era um sonho, era algo que eu queria muito dizer. Eu sou nutricionista. E a partir dali eu resolvi, eu vou voltar a ser nutricionista. Só que isso já era 2013, se eu não me engano, tá? Eu já estava há 3 anos afastada. Pensa, se em 2010, logo que eu me formei, eu não consegui emprego porque eu não tinha experiência, será que 3 anos depois eu ia conseguir voltar do nada? Não ia, e eu nem tentei porque eu não queria ficar frustrada. O que eu fiz? Eu pensei, qual é a maneira mais rápida de eu voltar para a nutrição sem precisar de experiência? Eu pensei e veio concurso. A maneira mais rápida é fazer concurso. Fui lá, pesquisei vários concursos que tinham na minha região. E tem alguns concursos que eles não pedem título, eles não pedem nada, eles pedem apenas que você passe na prova. E foi esse que eu fui procurar. E foi esses que eu fui fazer. Só que para eu poder estudar para o concurso, na verdade eu tinha só uma opção, né? Ou eu passava, ou eu passava. Eu não tinha outra opção, porque eu não queria mais voltar para trabalho, né? Eu não queria mais trabalhar de noite, não ficar realizada. Eu queria me sentir bem, acordar feliz. Eu queria poder dormir no domingo feliz que no outro dia é segunda-feira e não pensando: que saco, amanhã é segunda-feira. E aí eu fui lá no Google, né, nosso amigo Google, e botei, né, como passar em concurso, técnicas de memorização. Eu botei várias coisas lá que pudessem me ajudar a eu passar nesse concurso, porque até então eu tinha a falsa impressão de que o concurso ia me ajudar a voltar a ser nutricionista. Eu já conto porque falsa impressão, tá? Mas eu tinha essa falsa impressão, tá? E aí o que me apareceu lá no Google, né, nessas minhas pesquisas, foi coaching.
processo de coaching. E lá tava assim, ó. Passe num concurso rápido, realize os seus sonhos. Coisas milagrosas, tá? Me chamou a atenção. E eu fui, na época tinha um amigo meu, da rede social, né? Que ele tava muito nessa área de coaching de carreira e tudo mais. Eu fui falar com ele, daí eu procurei ele para entender o que era esse processo. E aí ele começou a me explicar, né? Fui lá fazer uma sessão que eles chamam de sessão experimental para me explicar o que era o tal do coaching. E ele começou a me explicar que era uma ferramenta que ajudava com abordagem a tirar o paciente da zona de conforto, a levar de um ponto A para um ponto B, com estratégias e passos, e aí as pessoas alcançam e tem ordenado e não sei mais o que, e ações e metas, e tudo aquilo dali, meu Deus, é tudo isso que eu preciso. É exatamente isso que eu preciso. E aí ele me falou o preço. É o preço do processo de coaching. Quando ele falou, eu fiquei chocada. Porque eu não tinha aquele dinheiro para pagar. Nessa altura, eu já tinha largado o banco, porque eu sou uma pessoa que quando eu decido uma coisa, quando eu coloco uma coisa na cabeça, não tem quem me tire, tá? Então eu vou buscar até eu conseguir. E isso aconteceu. Então, quando eu decidi que eu queria voltar para a área, eu larguei o banco. Eu saí do banco, não queria mais saber do banco. Eu queria apenas estudar para o concurso. E eu fiz isso, saí do banco. Então eu não tinha mais o dinheiro, porque a reserva que eu tinha eu ia precisar me manter. Então eu não tinha como pagar aquele processo. Fui para casa, né? Triste, mas ao mesmo tempo pensando, né? Arquitetando aqui na minha cabeça o que eu ia fazer para conseguir pagar aquele processo e realmente ter aquele resultado, porque eu tinha certeza que aquele processo ia me ajudar a ter o resultado que eu queria. E aí no meio do caminho, sabe quando as fichas caem, assim, barulhinhos de fichas caindo? Eu pensei assim, quando as pessoas querem emagrecer, quando elas procuram um nutricionista, elas querem alcançar um resultado. Eu fiquei, meu Deus, é isso. Porque nesse momento, né, eu tava voltando aos pouquinhos pro consultório. Então eu tinha uma amiga que tava consultando comigo e uma prima. Então eu tinha 2 pacientes, olha que legal. E aqui, elas eram pacientes que vinham no mês, no outro não vinha. Aquelas pacientes, sabe, que vinham quando queriam. Então eu não tinha certeza quando que eu ia receber delas. Mas mesmo assim, eu pensei, bom, o que eu preciso é estudar essa área de comportamento humano. Coaching, ele é uma partezinha só. Tem um mundo por trás, né? Tem PNL, tem a própria nutrição comportamental que engloba, né, a terapia cognitivo-comportamental. Então eu decidi que eu ia estudar essa área, que eu ia mergulhar de cabeça, que a primeira coisa que eu ia fazer era uma formação em coaching. Era a primeira coisa, era a minha porta de entrada para esse mundo. Porque era, primeiro, um dos mais em conta, né, de fazer. Segundo, era o que estava gritando ali na minha mente, que eu ia conseguir unir para minha vida e usar em mim e usar com as minhas 2 pacientes que vinham e não vinham, né? Então eu resolvi que eu ia fazer a formação. Só que o processo já era caro. Uma formação, então, nem se fala, era muito caro. E eu fui lá no patrocínio, né? Fui lá falar com a minha mãe, com meu pai. E eles, nesse momento, já não acreditavam mais em mim, né? Eu falei que eles ficaram um tempão dizendo que eu não sabia o que eu queria, que eu tinha que me decidir. E quando eu fui falar, minha mãe deu risada da minha cara, né? Mas deu risada, porque ela disse, é mais uma coisa que tu vai inventar. Porque tu não vai seguir, porque tu não vai continuar. E começou, né, essa história. E eu disse, mãe, agora eu tenho certeza, é isso que eu quero fazer, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha carreira. E ela não acreditou. O que ela me disse foi, eu vou pagar pra ti a primeira parcela. Depois, tu te vira pra pagar. Eu, como uma boa águiazinha, né? Quem conhece os perfis entende. Eu sou um perfil que eu sou muito criativa. Eu vou longe, eu tô sempre fazendo. Eu não tenho medo de arriscar, tá? Diferente de um perfil mais racional que tem medo de arriscar. Eu arrisquei. Eu disse, beleza, feito. Paga a primeira que o resto eu pago. Tu tem certeza que tu vai conseguir? Se tu não conseguir, eu não vou pagar. Tu vai ficar com teu nome sujo, que não sei o que, tu vai te virar. Eu disse, ok, eu vou me virar.
E fui, e fiz. Paguei a primeira, com o dinheiro da minha mãe, e entrei na formação em coaching. Durante a formação, a gente tem intervalo, né, entre os módulos. Então, o primeiro e o segundo módulo, eles eram juntinhos, né, 2 finais de semana, e depois tinha um mês de intervalo. Então, eu fiz os 2 primeiros módulos. Quando eu voltei pro terceiro módulo, que eu tinha aquele intervalo, eu não tinha 2 pacientes, eu tinha 10 pacientes, que não eram amigos, que não eram primos, e que me pagavam muito mais do que eu cobrava as minhas 2 pacientes. O que mudou? Eu mudei. A minha segurança mudou. Eu me sentia mais capaz de entregar o resultado para o paciente. Eu tinha ferramentas. Eu disse que eu sou muito criativa, né? Então eu criei várias ferramentas para atender. Eu botei o processo de coaching dentro da minha área, dentro do meu atendimento. Eu criei várias ferramentas, tanto de terapia cognitivo, de nutrição comportamental, de coaching, de modelo transteórico. Eu fui criando coisas. E uma vez que eu fui picada por esse mosquito, eu não consegui mais parar. Então eu fui fazer curso de PNL, de treinamento comportamental, e tudo isso eu fui me olhar primeiro. Porque eu entendo muito que a gente só consegue, primeiro, ter resultado na nossa vida. Segundo, ajudar as pessoas, ou seja, os nossos pacientes, se a gente se ajuda primeiro. Se você tem medo de postar na rede social, se você tem medo de atender, se você tem medo de não saber o que responder para o seu paciente, não adianta você ter milhares de cursos de conhecimento. Não adianta, porque você não vai conseguir. Você primeiro precisa olhar para dentro de você, entender o que aí dentro te impede de vencer esse medo, de vencer essa insegurança. Que foi o que eu fiz. Esse foi o ponto de virada da minha carreira. Quando eu olhei para dentro. Quando eu me conheci. E aí parece engraçado, né? Como assim? Tu não te conhecia? Ai, gente, formigou minha perna. Como assim tu não te conhecia? Não me conhecia. E eu continuo ainda me conhecendo, porque a gente não se conhece 100%, sempre. Né? Então eu continuo. Esse é um processo de melhoria contínua, o autoconhecimento. E é isso que eu indico pra você. Você que quer vencer todos os seus medos e inseguranças, primeiro você precisa entender o que passa aí dentro de você. Por que você tem esse medo? Onde você aprendeu a ter medo disso? E aí eu disse pra você lá no início, né, que eu não queria ser professora. Pois num desses cursos de PNL, eu descobri que o meu maior sonho, desde pequena, sempre foi ser professora. Sempre foi ensinar. Eu brincava de ensinar, eu brincava de dar aula, eu corrigia trabalhos dos meus alunos imaginários. Só que tudo isso estava guardado lá no meu inconsciente, eu não me lembrava. A partir do momento que eu acessei isso, que eu tive consciência disso, aí eu me encontrei. Eu não é só ser nutricionista, isso é o meu sonho. Mas eu quero ser muito mais do que isso, eu quero ensinar as pessoas. Eu quero ser professora. E quando eu entendi isso, aí sim a minha carreira, deslanchou. Porque eu não tinha mais medo, eu não tinha mais vergonha. Eu tava ali de coração entregando para as pessoas, ensinando as pessoas. Eu comecei, claro, ensinando os meus pacientes. Então eu criei aulinhas, eu fazia como se eu fosse professora deles, porque esse era o meu sonho. E depois que eu consegui ensinar aos meus pacientes todos aqueles medos que eu tinha, eu comecei a ensinar nutricionistas. E hoje eu me sinto realizada. Hoje, pra mim, segunda-feira, sexta-feira, domingo, sábado, não tem diferença. Porque eu amo o que eu faço. Mas isso só aconteceu quando eu me conheci. Quando eu pude olhar pra dentro e entender o que eu gosto de verdade.
o que eu amo fazer, o que me motiva a acordar todos os dias. Então, se você ainda tem medo e insegurança, o que eu digo pra você é que você tem que olhar pra dentro. Você tem que se conhecer, tá? Você precisa entender da onde vem esse medo. Eu tinha um medo de me expor, né? De falar. Olha que paradoxo, tá? Eu queria muito ser professora. Esse era o meu sonho. Mas ao mesmo tempo, eu tinha medo e vergonha de falar em público. Oi? Não bate, né? Quer ser professora e tem medo e vergonha de falar em público? Não bate. E eu fui me entender. Eu fui no curso de PNL, foi muito legal. Ele fez uma dinâmica onde eu pude entender da onde vinha esse medo. Porque lembra que a gente precisa ir na causa, tá? Isso não é só com o nosso paciente, tá? É porque você tem que ser o seu paciente. E isso é muito importante, tá? Você tem que olhar pra dentro e você tem que se entender. Porque você só vai conseguir entender e ajudar o seu paciente quando você se conhecer. Então, nessa dinâmica, eu pude entender onde que morava esse medo da exposição, esse medo das câmeras, esse medo de falar em público. Ali eu me conheci, eu entendi da onde vinha esse medo. E só quando eu entendi da onde vinha que eu consegui encarar ele. Porque a gente não consegue encarar o que a gente não sabe que existe. A gente não consegue resolver um problema que a gente não sabe que existe, que a gente não considera como um problema. Então, o primeiro passo é a gente entender da onde vem isso. Isso é muito importante, tá? A gente entender da onde vem esse medo. Por que eu tenho esse medo? O que esse medo quer me dizer? Ele quer me proteger? Ele quer me proteger do quê? Eu já passei por alguma situação onde eu tive exposição e eu me senti envergonhada por algum motivo. Aconteceu alguma coisa? Da onde vem esse medo? Então, depois de tudo isso que eu passei, depois dessas idas e vindas, né, saí da área, voltei para a área, me encontrei, eu consegui realmente chegar aonde eu quero, né? Que é poder ensinar as pessoas, é poder estar presente de coração, entregando o meu melhor, tá? E aí hoje, né, resumindo o que eu faço hoje, eu atendo os meus pacientes, e aí eu tenho horários reduzidos para os meus pacientes, né? Porque hoje o meu foco é ensinar nutricionistas, tá? Mas eu continuo atendendo porque eu amo ensinar as pessoas a melhorar a relação com a comida. Então eu continuo atendendo, mas eu limitei, tá? Então hoje eu atendo menos. Eu trabalho como professora aqui na Lacos, né? Então eu ensino nutricionistas aí. A gente tem formação em coaching para nutricionistas, aonde você faz esse, vou chamar de viagem, aonde você faz essa viagem interior para se conhecer. Então a gente tem a formação que é para você adquirir segurança, perder o medo de exposição, tudo isso, tá? Na formação também tem ferramentas onde a gente ensina um processo de coaching para nutrição, então é processo de coaching nutricional. Mas o foco principal da formação é você, é o profissional, é você se encontrar, é você se resolver, é você encarar os seus medos e as suas crenças que impedem você de fazer o que você quer fazer, tá? Esse é o principal foco da formação. A gente tem também o curso, né, online de nutrição comportamental na prática, que daí é para você que quer mais ferramentas, quer entender como lidar com os pacientes, quer poder ter vários tipos de demandas, né, vários tipos de ferramentas para lidar com as demandas. A gente tem o consultório AL, que são os materiais, e eu tenho outros dois produtos que eu ainda não divulgo muito, tá? Que é a mentoria para nutricionistas que querem poder alavancar aí no mundo digital, então eu ajudo com estratégias, quem quer criar produto, quem quer criar grupo de emagrecimento, tudo isso eu ajudo. E também processo de coaching, para quem quer aí se encontrar, né, quem quer passar por um processo individual, isso eu também faço. Eu não divulgo muito isso ainda, por conta de grade de horário, tá? Então eu estou muito envolvida nos cursos online
nesse momento, principalmente agora, que a demanda aumentou bastante do mundo digital, mas eu tenho esses 2 produtos, tá? Se alguém quiser saber, depois pode me chamar, mas esse não é o foco da nossa live, tá? Só falei pra vocês, pra fechar a minha história, pra vocês entenderem onde eu cheguei com tudo isso, tá? Deixa eu voltar aqui pra responder as perguntas, que eu vi que vocês estavam colocando ali. Deixa eu voltar. Ah, aqui a Ana me respondeu. Gravar vídeos. Não sinto segurança, pois, por não ser formada, me deixa com a crença do julgamento de ser conteúdo profissional e parecer uma blogueira. Entendi. Quando é que você se forma, Ana? Primeira coisa que você tem que pensar, tá? Você pode ajudar as pessoas a mudar pequenos hábitos. Você não precisa entregar um conteúdo totalmente técnico. Você pode entregar a sua prática, ou o que você faz na sua vida. O que você faz no seu dia a dia para se manter saudável? Isso você pode fazer, tá? E o pensamento que você tem de parecer blogueira, ele tá na sua cabeça, não na das pessoas, tá? Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Toda vez que a gente julga uma outra pessoa, quer dizer muito mais sobre o que a gente pensa do que sobre aquela pessoa. Ou quando a gente fica com aquele pensamento, o que as pessoas vão pensar? Vou parecer isso, vou parecer aquilo. É porque de alguma forma você pensou isso de alguém. Daí você pensa que alguém vai pensar. Entendeu? Fez sentido? Então, assim, esse pensamento, ele tá muito mais na sua cabeça. Então, pra você pensar e refletir, tá? Como que você sabe que as pessoas vão pensar que você vai parecer uma blogueira? Ou que as pessoas vão pensar, é essa guria blogueira aqui. Como que você sabe isso? Pra você refletir, tá? Porque ele tá muito mais dentro de você do que dentro do seu público, tá? Dentro da pessoa que tá te assistindo. Águida, minha crença é achar que não sou capaz. É uma crença forte, tá? Uma crença a nível de identidade. Primeira coisa que você tem que pensar, Águida, é o que te faz pensar isso? Qual é a evidência que você tem que você não é capaz? Pensa nisso, tá? A Anne, graças a Deus que deu errado. Ah, sim, virei professora. Rosângela travando. Opa, tava travando? Bom, se travou, voltou, né? Porque eu segui. Que história linda. Obrigada, Anne. Verdade. Você é uma maravilhosa. Ai, muito obrigada por esses feedbacks. É isso que faz a gente realmente continuar, tá? E esse é o nosso bônus de não ter medo da exposição. É poder ver que faz sentido o que a gente fala, é poder ver que as pessoas gostam e que, de alguma forma, a gente ajuda. Que um pedacinho da gente fica aí com vocês e que uma coisa que eu possa ter falado aqui vai mudar o seu dia, vai fazer diferença aí pra você, tá? É isso. Esse é o combustível pra gente continuar, tá? Então experimentem, vale muito a pena. Eu amo essa prof. Ah, Mary Claire, também te amo. Professora maravilhosa. Gabi, que saudade, Gabi. Obrigada. Eu que agradeço, Anne, pela presença aqui. Tuas lives sempre me fortalecem. Você é muito parecida comigo, sua história também. Que legal. Eu gosto muito de dizer que os semelhantes, eles sempre estão juntos, né? Então, não é por acaso, né, Anne, que você está aqui, está na mentoria. Eu fui fazer nutrição, me identifiquei muito, até porque já estava cansada de mencionar minha primeira graduação, letras. Que legal, parabéns, eu admiro muito as pessoas que vão fazer 2 graduações. Eu pensei muito, tá? Eu tenho ainda um desejo muito forte de fazer psicologia, tá? Ainda tenho esse desejo. Mas ainda não fui porque, né, demandas. Mas admiro muito, parabéns, Rosângela. Eu também gosto de ensinar, mas tenho medo de me expor. Ah, Tami, então, pensa em tudo isso que eu falei, tá? Porque faz muita diferença a gente se expor e você tem que saber da onde vem esse medo, tá? Primeira coisa, onde você aprendeu a ter medo de se expor, tá? Isso que você tem que pensar. Não tenho medo, pois já atuo como professora há 20 anos. Que legal! Mary Claire, me identifico. Você realmente tem jeito para o ensino, é bem didática. Que legal, fico feliz. Eu me lembro até hoje, quando eu brincava com os quadros, né? Aquela época era quadro de giz, né? Então eu tinha o giz lá, o quadro, e eu botava as minhas bonecas para assistirem as minhas aulas. Coitadas das bonecas, né? Ainda bem que elas não escutam, que elas assistiram as minhas aulas.
E eu fazia prova, e aí eu mesma respondia e corrigia depois. Às vezes eu pegava meu pai e minha mãe pra responder minhas provinhas, pra eu poder corrigir depois. Então eu realmente brincava muito disso quando era pequena. Final desse ano. Beleza, então continua colocando nas redes sociais o seu dia a dia, tá? A sua prática, o que você faz para se tornar saudável. Coloca receitas, as pessoas amam receitas que você usa, que você faz, tá? Mas começa ou continua se expondo. Pri, nunca tinha pensado nisso. Como eu amo ensinar. Como eram essas aulinhas que você dava para os seus pacientes? Aulinhas normais. PowerPoint. Eu fazia PowerPoint e levava no consultório e passava ali a aulinha. Aula normal. Eu começava a falar de carboidratos, eu ensinava o que era carboidrato, o que era proteína, então cada consulta tinha uma aulinha diferente. E aí eu fazia ali a questão dos rótulos também, eu fazia slide e depois eu levava, ainda tenho, né, não tá aqui, tá lá no consultório, uma caixa de rótulos e aí eu espalhava ali, fazia coisas lúdicas. Então era aulinha de verdade, tá? Não tenho medo, mas sou reservada, característica da personalidade. Porém, já melhorei muito, apesar de lidar com o público há 20 anos na sala de aula. Cada pessoa tem a sua característica, tá? E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você precisa encontrar qual é o jeito que você gosta de falar, qual é o jeito que você gosta de se expor. E tá tudo bem, cada pessoa vai ter um jeito, tá? Não tem problema nenhum. Mas você tem que encontrar qual é o jeito que você gosta mais, qual é o jeito que você funciona mais. Por exemplo, eu amo dar aula com slides. Amo. E aí, o que eu fiz? A partir de amanhã, ainda bem que eu falei isso, eu esqueci de avisar e de relembrar vocês, né? A partir de amanhã, toda semana, toda terça, no YouTube, eu vou estar lá dando aula com slides, tá? Eu fui lá pro YouTube porque lá a gente tem mais recursos, eu consigo mostrar slides, eu consigo ficar mais de 1 hora se eu precisar, né? E eu consigo deixar salvo lá por mais tempo, né? Então eu posso colocar lá no YouTube para vocês assistirem aí quando quiserem, tá? Então é muito legal quando a gente consegue entender qual é o nosso funcionamento, como que a gente gosta de trabalhar. Eu amo fazer essas coisas com slides, tá? Esse tipo de live que eu fiz hoje, eu gosto muito também, tá? Que é contar a minha história, que é falar um pouco da minha vida, contar bastidores, isso tudo eu gosto também. Mas eu gosto mais ainda de aula, onde tem conteúdo, onde tem ali slides, técnicas, ferramentas, tá? Então, esse é o meu sistema. Você precisa encontrar o seu sistema para poder seguir aí a linha que você gosta e tá tudo bem. Perdi o início. Vai ficar salvo assim, tá? Se o Instagram deixar. Sempre lembrando, tá? Que às vezes o Instagram não deixa, mas ele deixando fica salva. Eu ainda tenho medo de me expor, mas vou começar a treinar para superar isso. Boa, Geisa, essa é a palavra, treinar, tá? A gente precisa sempre treinar. A gente só perde o medo de qualquer coisa quando a gente enfrenta esse medo, tá? Não tô falando só de medo da câmera, medo de se expor, de fazer um vídeo. Eu tô falando de qualquer medo. Vamos pensar no medo do escuro. Quem nunca teve medo do escuro? Eu já tive, tá? E não me julguem, eu já tive medo do escuro. E eu só perdi esse medo do escuro quando eu me permiti ficar no escuro. Claro que eu era mais nova, tá? Mas eu só perdi esse medo quando eu fui lá, apaguei a luz, fiquei no escuro e abri o olho e vi que o escuro não tinha nada demais. A câmera é a mesma coisa. O post, o vídeo é a mesma coisa. Quando você fizer e você ver que não tem nada demais, a live é a mesma coisa. Quando você fizer e ver que a pessoa ali do outro lado, ela tá ali por você, ela tá ali porque ela quer te ouvir, ela tá ali porque você tem algo pra ensinar, pra passar pra ela, você vai ver que não tem nada demais e o medo, ó, vai embora. Se ele não for, não tem problema. Pega ele e leva junto. Eu gosto muito dessa frase, as pessoas ficam assim, ó. Oi? Como assim? Pega ele e leva junto. Pega o medo. Personifica o medo, tá? O que é personificar o medo? Coloca ele na tua frente, dá uma carinha pra ele, mentalmente, tá? Dá uma cara pra ele. Pega a sua mão assim, então, ó, e olha. Oi, medo. Tudo bem com você? Vamos junto comigo? Pega ele na sua mão aqui, ó, e leva ele junto, tá? É a dica que eu dou. Parece loucura, mas não é. Funciona de verdade, tá? O meu medo, ele era personificado em 3 pedrinhas de...
Ah, não vou saber o nome das pedrinhas, mas eram 3 pedrinhas, tá? Ele era personificado nessas 3 pedrinhas. E o que eu fazia? Sempre que eu ia dar uma aula, uma palestra, né? Um monte de pessoas, assim, em palco, ou uma aula mesmo, eu botava essas pedrinhas no meu bolso. Porque ali estava me dizendo que o medo estava comigo e que ele não ia me impedir, que ele estava junto comigo, tá? Então eu personifiquei ele em pedrinhas. Trabalhando esse medo. Vou chegar lá, você é maravilhosa. Que legal, Lucimara. Faz isso que eu falei, tá? Personifica o medo e leva ele junto. Você vai ver que vai fazer muito sentido, porque quando a gente pensa, o medo tá aqui, tá guardadinho, ele vai embora. A Ana deu risada aqui. Já me formei em administração. Que legal. Eu em gestão financeira. E faz muita diferença, tá? Faz muita diferença. Quando eu era criança, eu brincava de ser professora. Olha aí, ó, todo mundo teve uma professora na infância. Ter didática não é para todos, uma qualidade excelente, por isso seus cursos são ótimos. Ah, obrigada. Eu confesso que por muito tempo eu pensei que eu não tinha didática, tá? Muito tempo eu pensei isso. Mas eu comecei a mudar essa crença quando eu vi que todas as minhas aulas, para eu preparar elas, eu tinha um método, eu tinha um passo a passo que eu seguia, tá? Antes de ensinar. Então, quando eu vi isso, eu disse, isso é didática, né? E oi, você tem didática, né? Então, eu continuei e, claro, né, me aperfeiçoei. Não fiz curso nenhum de didática ainda, né? Eu penso em fazer porque eu acredito que a gente sempre tá em melhoria, a gente sempre pode melhorar, tá? Então, eu realmente penso em fazer. Mas muito obrigada, gratidão pelo feedback. Olha, escutar isso de uma professora não tem preço, vocês não fazem ideia do quanto que eu tô realmente muito feliz. Gratidão, Rosângela, muito obrigada. É bem como tu fala, minha primeira palestra me senti horrível de nervosa e depois as outras foram tranquilas e o pessoal amou. É isso, porque a primeira, pensem que tudo que você faz pela primeira vez, tá? Um bolo que você faz pela primeira vez, uma live, um vídeo, sempre o primeiro vai ser horrível. Ou vai ser ruim, tá? Pode não ser tão horrível, mas vai ser ruim. Porque a gente vai melhorando depois, aos pouquinhos, tá? Então, sempre a primeira vez é mais difícil. E depois fica mais fácil, mais tranquilo. Você mostrou pra mim essa caixa. Mostrei, verdade, mostrei lá no consultório. Hoje eu sou monitora de ensino profissional para adolescentes. Olha que legal, parabéns. Como melhorar a didática? Dicas? Olha, Anne, adorei a sua pergunta. Vou falar numa próxima live, tá? Porque o Instagram tá dizendo aqui que eu tenho 1 minuto e 20 segundos pra encerrar a minha live. E eu não vou deixar pra encerrar no final, porque se eu encerrar no final, lá nos últimos segundos, ele não deixa eu salvar essa live, tá? Então eu vou encerrar daqui, eu faço essa live numa próxima. Ah, essa pergunta eu vou responder, só respondendo a Gabi ali. Você acha que é possível a captação agora? Eu vou responder na aula do YouTube, tá? Não é aqui. Amanhã na aula do YouTube. Eu vou mandar o link ainda por e-mail, botar no Telegram, nas redes sociais, beleza? Acho que a questão maior é a crítica de esperarmos do outro. Muito bem, pessoal. Adorei. Foi muito bom ter vocês aqui, tá? A Rosângela falou do curso. Tá no forno, vai sair ainda esse ano, tá? Daqui, acredito que uns 2 meses. Aguardem. Um grande beijo, excelente semana aí pra vocês. Eu vejo vocês amanhã na nossa aula do YouTube às 18 horas, tá? Vou mandar o link no canal do Telegram. Quem ainda não entrou, vai lá no nosso link da bio e entra no nosso canal, beleza? Um grande beijo, excelente segunda-feira.